Pessoal, então vamos começar aqui o nosso segundo bimestre, iniciando a nossa aula aqui sobre a geração de resíduos, nós vamos falar um pouco sobre manejo de resíduos e nós vamos também comentar a respeito do gerenciamento de resíduos de saúde. Vou conversar com vocês sobre uma RDC que disciplina essa atividade e a gestão desses resíduos. Então, inicialmente eu vou comentar aqui com vocês hoje um pouco sobre essa questão que vem afligindo aí não só o Brasil, mas todos os países do mundo, mas o Brasil principalmente, que nós estamos com um déficit muito grande em relação à gestão dele, reciclagem, etc. Então, eu vou comentar bem com vocês. Para quem está aqui ao vivo conosco, eu já comentei, está lá no nosso grupo o nosso material de aula, que nós estamos comentando sobre ele hoje, o arquivo completo. Nós vamos falar só do início agora. E coloquei também alguns links complementares que são bem atualizados em relação àquilo que a gente vai comentar aqui, ok? Antes de mais nada, só um pequeno fato aí. Hoje é a data limite para o envio dos estudos dirigidos e dos mapas mentais. Recebi vários de vocês. Só verifiquem, caso eu não tenha, como eu disse a vocês, eu sempre, a todas as pessoas que me enviam, eu mando uma resposta dizendo que eu recebi o e-mail. Então confere lá se eu dei a resposta para vocês, tá? Podem fazer a pesquisa através do meu e-mail. Acho que alguns até me pedem para ver se eu recebi, mas como são vários alunos, então às vezes é mais fácil cada um de vocês darem uma olhada e verificarem para mim se enviaram o e-mail e eu dei o recebido. Lembrando, meu e-mail pauloh@factus.edu.br, tá? E aí eu vou fazer as correções a partir de hoje, amanhã, e lanço as notas de vocês até segunda-feira, tá bom? Então, quem não me enviou ainda, tem aí um prazo curto aí, mas vamos lá. Eu vou, até algumas pessoas me pediram, mas a grande maioria me entregou os trabalhos. Se eventualmente alguém ainda não entregou, promoçãozinha aí de sexta-feira, pode mandar para mim até amanhã, tá? Porque enquanto estou fazendo as correções, eu vou dar recebimento na tua atividade, tá bom? Que, como às vezes pode ter acumulado com outros professores. Mas eu acredito que a grande maioria de vocês já me enviou até a data de hoje. Bacana? Muito bem. Então, nós vamos comentar hoje com vocês sobre... eu vou colocar aí para vocês também na tela, se quiserem acompanhar, junto aí do material que eu já enviei para vocês. Mas colocando aí na tela para vocês, o que é que a gente vai comentar? Nós vamos falar sobre o manejo de resíduos sólidos, tá? Que é uma atividade, é um processo que acontece, e aqui vai, assim como todas as outras atividades que a gente desenvolve na nossa disciplina de saúde ambiental. É um fator, é um processo do qual a gente tem que conhecer, tem que entender e tem que não só conhecer, mas executar, tá bom? E é um processo não só para a disciplina de saúde ambiental, não só para o curso de enfermagem, é como cidadãos também, tá? Você conhecer um pouco mais sobre os resíduos e o quão preocupante é a situação deles hoje no Brasil, tá bom? Nós já temos uma dificuldade muito grande em relação aos profissionais que não conhecem bem esse manejo dessa sigla aí chamada PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. Ele é uma RDC, tá? Uma resolução deliberativa de colegiado. Ela é deliberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ele iniciou a sua primeira publicação em 2004 através da RDC 306 e foi agora revogada e melhorada com a RDC 222 de 2018, que a gente vai ver ao longo das nossas próximas aulas, seja aqui online, seja também na eventualidade de voltarmos, se Deus quiser, o mais breve possível à sala de aula, nós daremos também continuidade a elas. Lembrando também que, como vocês enviaram, eu tive um feedback muito bom, tá? Foram alguns de vocês, eu sei que tiveram dificuldade, mas me procuraram, me enviaram e-mail, acho que foi bacana aí nosso diálogo aí. Acho que estão começando a engrenar bem nos mapas mentais, alguns engrenando devagarzinho, outros estão engrenando bem, e principalmente não só de vocês da enfermagem, mas de todas as outras disciplinas. Eu tive um feedback bem bacana, gostando muito do trabalho com o mapa mental. E aí vocês ainda vão ver quando a gente estiver de volta em sala e eu fizer os comentários com vocês, vocês vão ver o tanto que vocês vão relembrar e
como um dos alunos mandou para mim por e-mail e eu achei bem bacana, falou que queria ter aprendido um pouco sobre mapa mental desde o início do curso, porque facilitou muito o trabalho de rememorar e o trabalho de conhecer, de entender, né, as ligações existentes nas disciplinas. Então, a partir dessa aula de hoje, voltamos aí também à execução dos nossos mapas mentais, que vai valer como pontuação já para o nosso segundo bimestre. Beleza? Agora, como eu estou comentando aí com vocês, ó, sobre o manejo de resíduos sólidos em saúde ambiental, e nós vamos comentar sobre a implantação dessa normativa, que é o RDC 222 de 2018. É muito importante que vocês conheçam essa normativa e o manejo dela, porque vocês, como enfermeiros, poderão ser os responsáveis técnicos, os RTs, e na maioria das vezes no Brasil inteiro vocês são os RTs dessa normativa e eventualmente até desconhecem ela, e isso não é só ruim do ponto de vista documental e burocrático, mas também é extremamente ruim para com o treinamento com a sua equipe. E vamos ver inclusive a dificuldade atual sobre a geração de resíduos como esse, fazendo com que a operacionalização financeira da destinação final dele seja extremamente onerosa, quando às vezes você poderia trabalhar dentro da sua equipe com uma geração e uma separação e segregação de maior qualidade, tá ok? Mas antes da gente entrar nessa seara aí do resíduo de saúde, eu vou contar para vocês um pouco sobre a realidade atual do manejo global de resíduos, porque o resíduo de saúde, ele é também um resíduo sólido, mas não adianta a gente já entrar de cabeça no resíduo sólido de saúde sem comentar um pouco antes com vocês sobre os outros resíduos e o manejo deles, porque senão as pessoas não vão entender ou vão bagunçar um pouco a questão desse manejo, tá? Então, qual que é a ideia que eu quero trabalhar aqui com vocês? Algumas informações iniciais que está aí no nosso material sobre resíduos sólidos. A primeira delas eu vou comentar aí com vocês, que são algumas particularidades do lixo, né, que deriva do latim lix, né, que significa cinza. Nós temos uma consideração importante hoje aí, temos alguns dados que se atualizam a cada ano, mas vejam vocês, a gente tem que parar para pensar e relembrar e rememorar e ter um pensamento, como eu comento com vocês, o pensamento além ralo, né? Que é isso? É quando você está lá na pia da cozinha ou você está na pia do banheiro, você vê aquela água indo embora, você lembrar que aquela água está indo para algum lugar, ela não está indo para um buraco negro e desaparece. Ela está indo exatamente para os corpos d'água, ela pode ou não ser tratada. Vocês viram em algumas reportagens atuais mostrando a quantidade ainda de brasileiros que não tem ainda sequer tratamento de esgoto e é nem mesmo água encanada. Até mandei o link para vocês aí no grupo falando um pouco sobre essa situação. E no Brasil, nós também temos que lembrar o momento não só pós-ralo, mas o momento pós-lixo, ou seja, para onde que isso está indo. E muitas das vezes, lá na RDC eu vou comentar com vocês, quando você, por exemplo, vocês como enfermeiros serão responsáveis técnicos de uma clínica, de uma unidade de saúde, de um hospital, não sei. Por que vai aqui desde já a minha observação e a minha advertência a vocês? Vocês como responsáveis técnicos, depois que vocês gerarem, na verdade, esse resíduo lá no hospital, lá na clínica, etc., e vem alguma empresa que coleta esse lixo, para onde ele está indo e como ele está sendo processado e tratado, também é de responsabilidade de vocês enquanto responsáveis técnicos. E é muito importante conhecer como isso é feito, porque na maioria das vezes você assina um termo de responsabilidade sem saber aquilo que você está se responsabilizando. Então, no Brasil, olha só, nós temos aí uma geração ela é variável, tá? De acordo com a capital, interior, etc. Mas em média de 800 a 1,2 quilos por dia de geração de lixo, onde vai fazer uma casa aí de 80, 90 milhões de toneladas de lixo por ano, ou 470 quilos, 500 quilos, quase meia tonelada de lixo por habitante no Brasil. Isso é uma realidade assustadora, porque nós estamos tendo cada vez mais acessos e etc. a melhorias não só de renda, etc., né? Agora com essa pandemia, nessa pandemia não tem muito que a gente falar sobre médias, agora está muito difícil,
mas nós temos aí uma dificuldade, uma problemática muito grande, que temos muita geração de lixo, tá? E onde é a nossa maior preocupação? Está aí em seguida, ó, um exemplo de quase 14 mil toneladas de lixo produzidas em São Paulo, 1% só é reciclado. Esse é o maior problema. Nós não temos mais onde armazenar tanto resíduo. Já vou mostrar para vocês aí nos nossos links complementares. Curitiba é o município que mais recicla, ainda assim são 20% só dos resíduos. E no mundo é o Japão, obviamente, que é o que mais recicla, né, no mundo, tendo aí a quase 50%. Ainda assim é pouco demais em relação ao quanto a gente está gerando. Tá? E nós temos ainda, em relação a algumas conotações aí sobre o nosso lixo gerado, nós temos vários tipos de lixo. Eu vou comentar um pouco aqui com vocês sobre quem são eles e já eu vou mostrar para vocês a questão aí das atualidades. Eu tenho lixos que são os lixos urbanos, que são gerados aí nas cidades, né? Inclusive algumas indústrias dentro da cidade, os lixos domiciliares que são das nossas casas, os comerciais que são dos escritórios, das lojas, etc. O lixo público, que é o que basicamente é o das praças, com produto de limpeza pública, areia, folhagem, etc. de varrição. Além deles, a gente tem ainda os lixos especiais, que são parte mais industrial, os de saúde, esses aqui são o grande foco do que a gente vai falar aqui, né, nessas próximas aulas, que é o lixo de serviço de saúde ou resíduo de serviço de saúde, chamado de RSS, tá? Esse a gente vai comentar bastante sobre eles, tá? Entre outros aqui também pela classificação do CONAMA, que é lixo atômico, que é a parte nuclear, espacial, radioativo e etc, tá? Antes de a gente falar aqui do padrão de cores para reciclagem, comentando aí com vocês sobre algumas questões extremamente importantes, atualíssimas, tá? Atualizadíssimas, que eu mandei os links aí para vocês e eu quero comentar com vocês sobre alguns deles. Voltando aí para vocês, jogando agora o link, vamos lá, eu tenho aí algumas questões interessantes sobre esses links. Por exemplo, aí é uma matéria que está trazendo aí para nós. Essa matéria ela é extremamente interessante, que mostra para nós, é uma matéria que está até no site do Senado Federal, como vocês estão vendo aí. Quem está vendo pelo YouTube depois, corre lá depois no grupo e pega os links, tá? Eu vou falar em sequência dos links que eu coloquei para vocês lá no grupo. Quem está online aqui comigo tá vendo beleza aí? Tá aqui rumo a 4 bilhões de toneladas por ano. Todo mundo tá conseguindo ver aí? Deixa eu ver aqui no chat. Vamos lá. Sim, beleza. Então vamos lá. O que nós temos aqui de interessante então em relação aos resíduos? Tá? Então vou voltando aqui para vocês. Essa matéria é muito importante. Eu não vou ficar lendo a matéria não, tá? Depois vocês vão avaliar aí com bastante propriedade, mas só para vocês verem, ó. Eu tenho aí, ó, que até 2050, olha só que dado assustador também, né? Por um lado é porque quando você está gerando lixo é porque você está consumindo para gerar, né? Mas 4 bilhões de toneladas por ano, né? No atual ritmo de crescimento, é o que ele comenta aí, né? E nas 3 últimas décadas nós tivemos um aumento de quase 3 vezes mais rápido que a população. Então olha só, esse dado aí é importante para entender e enfrentar o alto custo ambiental e financeiro. Aqui, pessoal, já vai a nossa primeira responsabilidade, porque junto dessas toneladas que estão sendo geradas aí, estão os resíduos de saúde e que muitas das vezes estão indo para o lugar errado. E o que é pior na questão de gestão de saúde é que o resíduo de saúde, além dele ser enviado de forma errada para seu tratamento, se você erra para onde que vai, que é o que mais acontece, porque muitas das vezes o que a maioria dos profissionais fazem? Acha que tudo que está lá dentro da unidade de saúde que você está trabalhando é resíduo de saúde, é infectante, joga tudo no lixo branco leitoso, achando que é o resíduo do tipo A, e na verdade às vezes não é, ou às vezes acha que é resíduo pérfuro cortante, qualquer coisa que joga ali dentro do Descarpac, né? Que é aquela caixinha onde você teoricamente só colocaria lá resíduo E, que é o lixo pérfuro cortante, né? Então, muitas das vezes a gente coloca tanta coisa lá
e está fazendo isso de forma inadequada, né? Que a Ruth está falando aqui, ó, por ser pago e pesado, clínicas e hospitais descartam no local errado. Exatamente, e aí a gente ainda tem um problema danado aí, porque ou faz, né? Porque na maioria das vezes faz a coisa errada, porque pega o resíduo e coloca ele lá dentro do saco branco leitoso, e ele vai embora, por exemplo, esse papel, plástico, etc., que não é resíduo A, é resíduo D, e ele vai embora no resíduo A, que é bem mais caro. Mas o que mais corta o coração também, em termos financeiros, é claro, corta o coração qualquer coisa que seja feita de forma errada da gestão. Mas joga dentro do resíduo E materiais que não são perfluorocortantes. Né? Você olha dentro do descarpar que está cheio de coisa, e é um dos lixos, é um dos resíduos mais caros de serem descartados. E aí você está pagando um valor, porque você acha mesmo que as empresas que coletam esses resíduos, ela vai abrir para ver se você está fazendo certinho? Ah, tadinho dele, eu vou separar aqui, porque olha só que absurdo. Tem aqui pelo menos uns 10 quilos de resíduo aqui que não e ele está pagando o triplo do valor. Não, ele não vai fazer isso, ele vai pegar, se você separou daquele jeito, tá ótimo então, e ele vai jogar, ele vai tratar e vai destinar dessa forma. E isso às vezes, depois durante o material vocês vão poder ver aí, alguns cases, isso pode ser representativo de quase 30%, 40% de resíduo de valor que está indo embora para o lixo, literalmente. Tá? Que é às vezes os valores que você teria ali de resíduos que você está colocando no resíduo E não é ele é resíduo, sei lá, A ou B. Na maioria das vezes o que confunde-se muito, o resíduo que vai para o E era B. Tá? Isso aqui eu já estou só adiantando algumas coisas, mas na RDC 222 eu vou contar tudo isso aí para vocês. Mas aí é um desperdício de dinheiro e uma falta de gestão tremenda. Mas não só isso, mas voltando aqui à nossa discussão sobre o que está acontecendo, ó, nós temos aí um aumento vertiginoso aí de geração de resíduos. Tá? E tem sim um custo ambiental, ele fala que é um custo ambiental e financeiro para isso, porque a maioria desses resíduos sólidos urbanos, ó, cerca de 800 milhões de toneladas, é descartado em aterro. E às vezes está indo descartar em aterro resíduo que não precisava ir para o aterro, era resíduo reciclável, por exemplo. Tá? Então aqui é um estudo que foi feito, tá? Depois vocês vão dar uma lida, vão ver que assim, algumas nações você está aumentando a riqueza. Quanto mais as classes cada vez mais ricas produzem mais lixo, e por incrível que pareça, que em teoria deveriam ser classes que também, ao ter mais riqueza, poderiam investir essa riqueza em estudo, mas não investe, e gera e acha que tem o poder legal do famoso poluidor pagador e joga fora como quiser. Então nós falamos sobre o consumo americano, nosso altíssimo consumo, né, que vem aumentando vertiginosamente, como eu disse. E depois eu até vou colocar, me veio a memória aqui agora, vou colocar lá no grupo depois, eu até comentei, eu me lembro que mostrei para alguns de vocês em sala de aula, me lembro que foi um dia que tinham poucos alunos, e eu mostrei um vídeo para vocês, eu vou relembrar ele colocando o link dele no grupo, que é a história das coisas. Tem algumas disparidades, enfim, eu quero que depois vocês deem uma lida aqui nesse material, que não só o mapa mental, mas também eu vou desenvolver com vocês, conforme for ao longo desse trimestre, algumas questões que vão formatar o estudo dirigido depois lá na frente. Tá? Outro dado importante aí que nós temos, outra notícia que está aí, é uma notícia, né, que foi veiculada no ano passado, que eu acabei de falar para vocês, hoje era mais ou menos 1 kg de lixo por habitante por dia. Tá? Então aqui comenta-se também uma questão interessante, e tem uma entrevista aqui que é feita com o diretor de serviço de limpeza urbana, que é o Paulo Celso, que fala um pouco sobre esse serviço, tá? Tem até um podcast aqui, ó, para vocês darem um play depois, tá? Para vocês ouvirem um pouco sobre a importância do gerenciamento de resíduo, e não só a importância do gerenciamento de resíduo, mas a importância da coleta seletiva, que está aqui, tá? Que é algo que precisa melhorar com urgência no Brasil e no mundo. Além disso, nós temos aqui, ó, uma outra notícia que foi veiculada ontem, tá? No dia 7/5, pela Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, mostrando que o aumento na produção de resíduos domésticos e lixo hospitalar, ó, então aí entra aqui na nossa, né, é o dedo na ferida nosso aqui, ó, exige cuidados, tá? Que tem uma lei, tá, que é a 2305, que exige o plano de gerenciamento da Anvisa, que é o que eu vou contar para vocês, que é a 222, tá? Aqui está falando que é de 2010, mas está errado, é de 2018, tá? E aqui vai falar bastante também, uma entrevista
da Miriam Campos, né, que é membro da Comissão Especial de Administração de Serviços de Saúde do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, tá? Então, depois deem uma olhada aqui nesse podcast que está aqui também, tá? Podcast que, quem não sabe aí, tem veiculado bastante, inclusive atualmente. Nada mais é do que uma entrevista ou um dado, alguma coisa que é falado sobre uma narrativa, uma narração gravada em áudio, tá? Chamada de podcast. Então tá aqui para vocês ouvirem um podcast bacana dela, tá? E ela fala também aí porque, olha só o que está acontecendo. Por causa da quarentena, está tendo um aumento significativo na produção de resíduos domésticos, tá? E, obviamente, do lixo hospitalar, porque, querendo ou não, está aumentando o número de internações, está aumentando o número aí de pessoas que estão tendo que buscar os serviços de saúde, na maioria das vezes pelo Covid, e está tendo que ter uma internação maior, e isso está gerando, obviamente, mais lixo hospitalar, e quem está ficando em casa, né, por conta da quarentena, está gerando mais resíduo em casa, e aí olha só a bagunça que está virando. E você acha mesmo que porque está todo mundo em casa e porque está lá no hospital, está se gerenciando melhor? Muito pelo contrário, no hospital, porque no hospital está aquela correria danada, então a galera está fazendo o quê? Está gerenciando do jeito que dá ou do jeito que ela sabe, e sabe-se lá o que ela sabe, né? Agora, em casa, e que deveria até acontecer, porque o que você está em casa, você está de quarentena, você está cada vez mais lá em casa, o que você poderia fazer, além de desenvolver várias outras coisas? Você poderia aproveitar que agora você não está nessa correria, você pode ir lá e gerenciar melhor o teu resíduo, separar melhor o teu resíduo, pode ir lá no teu quintal, pode ver se você não está tendo nenhum foco de dengue, porque as pessoas acham agora que a única doença que existe no mundo é a Covid-19, não é. Tá, um monte de gente que também está pegando dengue, tá? Então, por favor, aproveita que você está aí então e corra atrás também, não só do gerenciamento do teu resíduo para reciclagem, etc., mas também outras doenças infecto-parasitárias como a dengue, tá? Então aqui fala bastante para vocês sobre, né, esse podcast, tá? Aí coloquei para vocês também o link. E aqui também uma matéria, né, de novembro do ano passado, mostrando que a produção de lixo no Brasil cresce para mais do que a capacidade para lidar com resíduos. Isso daí não é novidade para ninguém, tá? A gente produzindo as 80 milhões de toneladas que a gente está gerando aí, foi 1% a menos do que o dado que eu coloquei lá na matéria. Mas aqui mostra também para nós um panorama de 2018, 2019, que nós estamos avançando em relação à geração de resíduo, mas nós não estamos avançando no gerenciamento desse resíduo, então está na contramão, tá? Então tem umas questões aqui de destino do lixo e tal, as considerações, tá? Sobre recursos e etc. Eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada nesses links, tá? Para a gente debater sobre eles nas nossas próximas aulas, que eu vou entrar de cabeça na questão de resíduo. Então é muito bom que vocês fiquem a par aí de como está a nossa realidade atual. Fala-se ainda, por exemplo, uma matéria que saiu hoje, saiu hoje, dia 8 de maio, né? Do portal Porto Gente, mostrando que lixões a céu aberto são tão graves quanto uma pandemia. Olha só que legal essa chamada aí, e que eu acho sensacional, porque a galera acha que só existe coronavírus e o pessoal está esquecendo que existem outras doenças infecto-parasitárias ligadas a quem? Aí a galera aí, ó. Lixão a céu aberto, falta de água encanada, é uma coisa muito incrível, né? A preocupação deve existir, mas parece que é só isso que existe hoje no mundo. Tudo bem, porque às vezes lá no mundo de fato eles estão controlados, eles têm mais reciclagem, eles têm mais grandes processos aí. Se você for avaliar algumas questões europeias, principalmente europeias, americanas nem tanto, mas europeias, tem muita gestão bacana. A Espanha tem sistemas de gestão de resíduos maravilhosos. E assim, às vezes lá tudo bem que eles têm que preocupar com o corona, mas aqui, será que só corona que é o problema? Né? Não, ó. Então aqui está mostrando para nós, ó, aqui lixão a céu aberto é tão grave quanto uma pandemia, tá? Então ele comenta aí, ó, que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei 12.305 de 2010, vai completar 10 anos, ó, bem colocado aí esse ano, tá? Que é para erradicar os tais dos lixões e tal. Tá muito, ó, ele comenta, ó, tá muito longe de sair do papel, porque a gestão ainda é muito precária, a gente precisa melhorar muito essas questões ambientais, tá? E aqui essa matéria dele é bem bacana, mostrando aí que ninguém imaginaria, né, que 2020 ia começar com um inimigo invisível, que é o coronavírus e tal, e ele faz um paralelo bem bacana aí sobre o corona, mas também traz para nós aí, peraí, não é só isso não, nós temos ainda
Veja que ele comenta aqui, 60% das cidades brasileiras ainda mantém o tal do, aqui está errado, é lixões a céu aberto, ou seja, nos mais de 5 mil e poucos municípios brasileiros, praticamente 3.353 municípios, ou seja, 60% ainda das cidades brasileiras, tem lixão, que é um gravíssimo dano ambiental à saúde da população, porque é uma forma inadequada de acomodar o lixo. Tá? Então ele comenta aqui, ó, em saúde pública lá, o aparecimento de várias doenças como dengue, febre amarela, zika, chikungunya, parasitoses, etc. Ó, texto bem bacana, tá? Quero que vocês deem também mais uma lida para se inteirar sobre o assunto, mostrando exatamente que falta ainda muita coisa e depende só da gente aí, é o que eu estou fazendo aqui com vocês, para que a gente possa desenvolver mais aí a questão de conhecimento na área de gestão de saúde, e eu conto com cada um de vocês aí para a gente montar uma equipe bacana no sentido de tecnologia e sustentabilidade dos processos. Ele até comenta aqui, ó, tá? Sobre as tecnologias, as vantagens, etc. Tá? Gostaria que vocês dessem uma olhada. A Folha já nos traz uma informação importante agora aqui do dia 20 de abril de 2020, que é como gerir o lixo em época de pandemia. Ó, que bacana, porque a galera está ficando cada vez mais em casa, então é uma forma de você gerenciar melhor o seu lixo. Ele dá uma puxada de orelha aqui, ó, já parou para pensar em quanto lixo que você está gerando nessa pandemia? Tem gente que está achando que a pandemia sei lá, é farra. E aí, ó, será que você está lembrando de quanto lixo você está gerando? E aí, o quanto de lixo que você está gerando a mais? Você está reciclando ele? Você está fazendo algum tipo de gestão? Ó? Então aqui ele dá uma puxada aí também para nós em relação à gestão de resíduos sólidos nesses momentos agora de pandemia. E por fim aí uma puxada boa aí também, ó, também publicado agora dia 15 de abril, Humanidade em Crise, a gestão de resíduos também exige mudanças. Tá? Então não é só essa questão aí que a gente está enfrentando. Eu acho que até eu venho acompanhando muitas críticas bacanas sobre o coronavírus, mostrando que quando isso acabar e a gente controlar toda essa questão, a gente precisa entender que o mundo do qual a gente estava vivendo está errado e a gente precisa melhorar ele e fazer alguma coisa para mudar. Se for para continuar como estava, não adianta nada, reseta logo a humanidade que dá mais certo. Então aqui eu acho que é bem bacana essas reflexões, beleza? Então tem bastante link legal aí para vocês acompanharem sobre esses resíduos, tá? Então acho que é um material bem rico aí para vocês avaliarem. E algumas outras questões que a gente tem, né, que nós temos aí em relação aos nossos trabalhos, são algumas ideias sobre alguns pontos que eu colocando novamente aí para vocês, e quem está pelo YouTube vai ver depois, que é sobre a análise de resíduos sólidos e alguns padrões. Ó, isso aí, algumas curiosidades para vocês sobre os padrões de cores da reciclagem. Tá? Esses padrões de cores da reciclagem, eu acho que a maioria conhece, né, esses padrões aí, ou agora vai conhecer bem, tá? Que é uma resolução do CONAMA, o CONAMA 275 de 2001, que comenta para nós. Acho que a maioria de vocês conhece esses primeiros aqui, né? Que são o papel e papelão, que é no azul, o plástico no vermelho, o vidro no verde e o amarelo no metal, tá? Isso daqui para a gente ir gravando e fazendo sempre essa separação, que isso acontece bastante nas questões aí públicas. E às vezes é até engraçado, como falta educação ambiental às vezes, né? As pessoas colocam esses recipientes para fazer coleta seletiva e às vezes são recipientes de péssima qualidade, ou muitas das vezes esses adesivos caem. E aí a hora que está lá só esses coloridinhos lá, como é que você sabe para onde que tem que colocar cada um, né? Veja como a gente é bem ainda atrasado nessa questão de gestão. Tenho certeza que se eu tampasse aqui, alguns de vocês não lembravam quem é cada um desses, mas também não julgo não. Agora que a gente vai falar muito sobre resíduo, é importante isso que você não esqueça, tá? Sobre essa coloração aqui, tá? Dos tipos de resíduos. E alguns outros eu coloquei aqui para vocês, o CONAMA traz para nós, talvez vocês não conheçam, mas eu tenho também a geração de madeira sendo acondicionada nos resíduos de cor preta, cor laranja, resíduo perigoso, o resíduo de saúde, que a gente comenta aqui, que é o resíduo branco,
Resíduo radioativo, muitas das vezes colocados nos ambientes de raio-x e diagnóstico por imagem, é o roxo. Os resíduos orgânicos são colocados nos recipientes marrons e aqueles que não são possíveis de reciclar são colocados em uma embalagem cinza. Tá? Então esses padrões de reciclagem aí são os advindos do CONAMA 275. E o que acontece quando esse resíduo vai embora sendo descartado sem tratamento? Ele vai poluir o solo, tá? Porque vai alterar as condições aí do solo, uma ameaça à saúde pública, porque ele depositado no solo, ele vai produzir outras substâncias, o chorume, por exemplo, que são extremamente ricos em matéria orgânica e podem e vão contaminar muito bem o solo. Ele vai contaminar a água, porque às vezes o lixo pode ser transportado e colocado dentro, jogado às vezes até em rios e corpos d'água. Mas não só isso, até uma informação importantíssima de saúde ambiental. Muitas das vezes as pessoas se esquecem que os mananciais de água, principalmente aqueles de lençol freático, eles advêm do solo. Por exemplo, quando o lençol ele aflora nas minas d'água, por exemplo, que Uberaba tem bastante aqui, mas em outros lugares também, zona rural, é mais interessante porque na zona rural, pelo menos teoricamente, não tem tanta contaminação. Isso se não estiver muito próximo de alguma plantação, porque o que eu falo, questão de minas urbanas aqui. O que está lá em cima do solo? Está cheio de lixo. Quem é de Uberaba aqui vai lembrar, se você pegasse ali a Avenida Pedro Salomão, ali atrás onde era o Carrefour, agora é o Atacadão, lá embaixo, onde geralmente até se instala um circo ali e tal, tem uma mina d'água ali. E o pessoal sempre passa ali, pega essa água e tal, e nem se preocupa com o tipo, se ela foi tratada, aliás, nem se preocupa em tratar ela em casa antes de beber. E se você for vir lá da Santos Dumont, vindo pela Pedro Salomão, agora que melhorou um pouquinho ali, construíram algumas coisas, mas antes são vários terrenos baldios, mal cheirosos e tal. Então às vezes as pessoas jogavam tudo quanto é coisa ali, né? Jogava lixo, jogava resto de construção, desovava gente, sei lá, e tava tudo aquilo ali em cima. E aquilo ali deteriora e ele é metabolizado pelo solo e ele vai descendo e vai pegar quem? Ele vai pegar o lençol freático que está embaixo aqui, ó. Então essa mina que chega aquela água lá na frente, a qualidade da água que está nela, o que está nela de fato é o que percolou, a gente chama de percolação, que desceu por esse solo, encontrou o lençol freático e foi lá para aquela mina. E a galera tá lá pegando galãozão de água e tal, bebendo in natura. E aí depois não sabe por que está contaminado, né? Então nós temos aí resíduos contaminando a água e o ar, obviamente, que é veiculação, né? Dependendo do tipo de geração de alguns gases tóxicos, né? De metano e tudo mais, poderão com certeza contaminar o ar também, tá? E como é que eu faço então para isso não acontecer? Eu tenho que depositar, tanto que a Lei 12.305 de 2010 veio para isso, que vai completar 10 anos. E parece que deve ter sido editada ontem, porque ninguém faz nada sobre ela. Não, ninguém não, alguns municípios estão fazendo, alguns municípios que eu já dei consultoria inclusive, são modelo. O estado de São Paulo é um grande modelo, aqui em Minas ainda está devagar demais. Eles criaram um projeto chamado Minas Sem Lixão, mas que não foi nada para frente. Agora, em São Paulo a coisa anda mais, por causa da CETESB, né? Então, tem alguns municípios que eu dei consultoria que a gente envolveu, porque lá eles têm um programa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente chamado Programa Município Verde Azul. Depois, se vocês não conhecem, vale a pena dar uma conferida, uma pesquisada sobre o PMVA, que é encontrado no estado de São Paulo. Muito bacana. Lá mostra exatamente por que eles ficam... Agora na Covid não está tanto, né? Mas por que do ponto de vista ambiental eles são extremamente evoluídos. Em detrimento de outros estados do Brasil. Então, quando é que eu tenho que fazer com esse meu resíduo? Descartar ele de forma correta no aterro sanitário, que existe um tratamento, depois mais à frente eu vou comentar com vocês. Reciclagens energéticas, alguns produtos são incinerados ou alguns, na incineração são reaproveitados alguns gases para geração de energia. E a reciclagem orgânica, tão tranquilo de fazer, quem tem aí depois... Eu mando um link aí no grupo, quem mora em casa e tem quintal, tem um pedacinho de terra, aí dá para fazer um monte Tem um jeito bacana de você fazer compostagem com o resto de resíduo orgânico que é gerado na sua casa, resto de comida, etc e tal, que você vai revolver ele no solo e vai fazer um adubo de qualidade para você usar numa horta no próprio solo que você tem ali, ao invés de pegar esse resíduo e jogar num lixo comum, sem nenhum tipo, aí você ainda misturado, né? É um lixo que está com o resto de comida sua do almoço, com a latinha de alumínio, vira aquela bagunça.
Então, vou dar algumas dicas para vocês em relação a esses manejos também como cidadãos em casa, tá? E outros tipos de tratamento, como reciclagens industriais, a esterilização a vapor, que é a autoclavagem, que é usada nos nossos resíduos de saúde, e também são considerados, por que não, tratamento de resíduos, programas educativos, porque o programa educativo nada mais vai fazer do que levar informação de como tratar e de como você reduzir a quantidade de resíduos, reutilizar algumas coisas e reciclar aquilo que for possível. Então, o programa educativo também é considerado tratamento desse resíduo, certo? Então aqui eu mostro alguns detalhes sobre tempos de decomposição, ó, coisas que às vezes a gente joga por aí afora e nem tá nem aí, mas para o tempo para ele se decompor no tempo através do meio ambiente. Papel, né, pode demorar aí, né, de 3 a 6 meses, nylon mais de 30 anos, panos pode ser de 6 meses a 1 ano, o plástico é mais de 100 anos, filtro de cigarro que as pessoas de forma bem mal educada tá lá no carro, assim, tá fumando e joga aquilo pela janela, ou sei lá, não joga no lugar, tá andando na rua e joga, é uma falta de educação tremenda, tá? E aí esse filtro do cigarro que está ali, né, toda a sua relação química leva quase 5 anos para mais para poder se degradar. Metal, mais de 100 anos, pessoas que jogam, né, resíduo aí na rua, metal, principalmente lata, e ainda vem com papo, né, de não, eu jogo porque é para dar emprego para o catador. Meu, você não sabe que hora o catador vai passar lá. Tá, e até eu nem gosto dessa palavra catador, eu gosto muito de usar com um saudoso amigo meu, o Carlos Nogueira, que dizia que é muito triste chamar o cara de catador, é mais legal você chamar ele de agente ambiental. Até você dá até um pouco mais de valorização e motivação para essa pessoa tão importante para a nossa gestão de resíduos. E aí fala, eu jogo lá na rua, aí quando a pessoa fala em catador, né? Eu jogo na rua pro catador, né? Dá emprego para ele. Meu, o cara que tem um pensamento desse, ele tem que ter o seguinte pensamento, ele podia morrer para dar emprego pro coveiro. Acho que é muito mais legal, né? Um pensamento muito, muito pequeno. Chiclete, 5 anos, borracha nem tem tempo determinado para ela, nunca se conseguiu calcular, madeira, vidro, então... Por favor, gente, vamos fazer uma gestão adequada desses resíduos, não só os resíduos de saúde que eu vou contar para vocês, mas os resíduos que a gente gera em casa e nas ruas, tá? Então, pessoal, essa é a aula que eu queria comentar com vocês. Vejam aí que no slide 14 já vai entrar na RDC, que é o que nós vamos falar mais nas nossas próximas aulas, certo? Então, aqui vale aí, gostaria que vocês pudessem, então, darem essa boa olhada e sobre os resíduos, tá? Vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre essa introdução. Eu coloquei para vocês lá no nosso grupo não só esse material, mas vários links anexos, tá? Para vocês lerem e se ambientarem bem aí sobre o assunto, que eu acho que ele é extremamente relevante, ele é extremamente prático e precisamos fazer a diferença com ele. Eu quero que com esse conhecimento que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, vocês se tornem não só profissionais capacitados para gerenciar melhor os resíduos de saúde que vocês geram, bem como também cidadãos responsáveis pelo nosso ambiente.